Olá, meus amigos. Meu nome é Geraldo Burgo, eu sou analista de valores imobiliários e consultor CVM. Esse canal ele é 100% focado em ETFs, onde eu te ajudo a construir uma carteira realmente passiva. Aproveita, se inscreve no canal, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Essa semana a gente vai analisar o ETF AUPO11, que vai ser lançado agora no dia 15 ou 16 de dezembro, que tem uma estratégia muito semelhante com outro ETF lançado em 2024, que é o LFTB11. Os dois ETFs são formados por um mix de títulos públicos, tanto títulos públicos pós-fixados como títulos públicos híbridos, os conhecidos Tesouro IPCA ou IPCA+. Vamos analisar as principais diferenças, vamos focar hoje no AUPO11, ver como que funciona a sua metodologia e comparar a performance entre esses dois ETFs. AUPO11. O AUPO11 ele é um ETF do BTG, está na categoria de renda fixa. Ele replica um índice chamado TEVA ITBR Liquidez. O rebalanceamento é de forma mensal. A sua primeira cesta de ativos ela tem 15 ativos, 15 títulos dentro da sua primeira composição. A estratégia é se expor majoritariamente a títulos públicos pós-fixados, conhecidos como Tesouro Selic, mais uma parcela em Tesouro IPCA de longo prazo. Eu vou explicar para vocês por que ele tem esse percentual alocado em Tesouro IPCA de longo prazo. Taxa de administração de 0,19% ao ano. Ainda não tem cotistas e nem patrimônio líquido, que ele vai ser lançado agora no dia 15 de dezembro ou 16 de dezembro. Ele é um ETF de acumulação e ele ficou enquadrado na alíquota de 15% de imposto. Lembrando que nos ETFs de renda fixa não tem a necessidade de gerar DARF. Essa retenção ocorre na fonte. Então, ou seja, quando você vende as cotas do AUPO11, a própria corretora vai fazer essa retenção do imposto, certo? Que nesse caso aqui será de 15% sobre o seu ganho de capital. E aqui ao lado eu coloquei só para a gente comparar com essas principais informações com o ETF LFTB11, que ele tem uma estratégia muito semelhante com a UPO11. Porém, o LFTB11 ele é da gestora Investo, ele também está na categoria de renda fixa, porém ele replica um índice diferente de uma outra provedora de índice, que é a Market Factor. Ele também faz o rebalanceamento de forma mensal, possui menos ativos dentro da carteira, somente 10. A estratégia é a mesma, ele vai se expor majoritariamente em Tesouro Selic e um percentual alocado em Tesouro IPCA de longo prazo, que é a mesma taxa de administração, 0,19% ao ano, porém ele foi lançado em 2024, mais especificamente do dia 5 de novembro de 2024. Ele já conta hoje com 23.800 cotistas e um patrimônio líquido de 1,8 bilhões de reais. Ele também foi enquadrado na alíquota de 15% de imposto sobre o seu ganho de capital. Agora vamos analisar como é que é a metodologia do AUPO11 para depois a gente comparar a performance desses dois ETFs e ver se tem muita diferença com relação a essas duas estratégias, que apesar de elas serem semelhantes, vocês vão observar que ela tem pequenas diferenças quando a gente analisa o histórico desses dois índices, tá? Dessas duas estratégias. Bom, antes de a gente analisar a metodologia do AUPO11, é importante o investidor entender como que funciona a tributação dos ETFs de renda fixa, que ela é um pouco diferente de outros investimentos, como títulos públicos, títulos bancários, como os CDBs. Lá nos CDBs ou nos títulos públicos, ele segue uma tabela regressiva que vai de 22,5% até 15%, conforme o prazo que o investidor permanece investido. Aqui, essa alíquota ela acaba sendo constante. Então, não importa o prazo que o investidor permaneça investido, ela sempre vai ser o mesmo valor, 15%, 20% ou 25%. E essa alíquota ela vai variar conforme o prazo médio de repactuação dos títulos que o ETF possui em carteira. Portanto, para os ETFs onde o prazo médio de repactuação dos títulos for abaixo de 180 dias, a alíquota será de 25%. Para os ETFs que o prazo médio de repactuação dos títulos em carteira fique entre 180 e 720 dias, a alíquota será de 20%. E para os ETFs que o prazo médio de repactuação dos títulos que o ETF possui em carteira tiver um prazo acima de 720 dias, será a alíquota de 15%. E na prática, como é que funciona? Hoje, todos os ETFs que possuem uma exposição de 100% no Tesouro Selic, eles acabam sendo enquadrados na alíquota de 25% de imposto de renda. Portanto, eu fiz um vídeo aqui no meu canal analisando 5 ETFs de renda fixa que possuem basicamente a mesma estratégia. Eles têm uma exposição 100% em Tesouro Selic. E todos esses ETFs possuem uma alíquota de 25%. Basta procurar aqui no meu canal que vocês vão encontrar essa análise que eu fiz aí de 5 ETFs listados aqui na B3. Então o objetivo do AUPO11, tanto do AUPO11 quanto do LFTB11, qual que é?
é ter um percentual máximo de Tesouro Selic dentro da sua composição que não o faça desenquadrar da alíquota de 15%. Portanto, tanto a UPA11 quanto o LFTB11, eles sempre vão estar, vão ser sempre enquadrados, né, na alíquota de 15%, porque eles não são formados 100% por Tesouro Selic. Eles sempre vão ter um percentual alocado em Tesouro IPCA de longo prazo, justamente para aumentar, né, esse prazo médio de repactuação para que fique acima de 720 dias. Então, na prática, a alocação média que vai trabalhar esses dois ETFs vai ser em torno de 90% alocado em Tesouro Selic e 10% alocado em Tesouro IPCA de longo prazo. Ela pode variar um pouco, chegando, por exemplo, a 92% de Tesouro Selic e 8% de Tesouro IPCA, porém ela sempre vai ficar dentro desse range, entre 90% e 92% no caso de Tesouro Selic e 8% a 10% no caso de Tesouro IPCA. Tudo isso é feito justamente para manter o ETF, né, enquadrado na alíquota de 15% de imposto, certo, sobre o ganho de capital. Lembrando que essa alíquota ela é constante, não importa o prazo que o investidor permaneça investido. Se ele comprou hoje o ETF e vendeu amanhã com o lucro, vai incidir a alíquota de 15%. Bom, e qual que é a metodologia do AUPA11? Não tem muito segredo, ele vai ter aquela alocação de mais ou menos ali 90% em Tesouro Selic e 10% alocado em Tesouro IPCA. Por quê? Porque o objetivo do ETF, do AUPA11, é ter o retorno o mais aderente possível ao DI, certo? Com a melhor eficiência tributária. Então ele vai variar um pouco ali a alocação em Tesouro Selic, mas ele sempre vai tentar ter esse percentual, né, alocado ao máximo possível no Tesouro Selic, sem que o ETF se desenquadre lá da alíquota de 15% de imposto. Com relação também a outro detalhe da metodologia do AUPA11, ele tem aqui um mecanismo que ele chama de controle dinâmico do PMR. O PMR é o prazo médio de repactuação dos títulos. Então ele tem esse controle dinâmico justamente para reduzir o risco de desenquadramento. Então ele fala que nos rebalanceamentos em que a volatilidade dos últimos 20 dias da NTN-B é maior que a volatilidade dos últimos 80 dias, o PMR-alvo aumenta de 760 para 780 dias. Então a gente pode esperar que essa alocação em Tesouro IPCA ela vai ser um pouco dinâmica dentro do AUPA11, porque conforme a volatilidade desse título, ele vai ajustar, ou ele vai aumentar um pouco mais a posição na NTN-B, né, nesse Tesouro IPCA, ou ele vai acabar reduzindo um pouco, certo, a exposição ao Tesouro IPCA. Então, como eu falei para vocês, na prática, a alocação base do AUPA11, ou até mesmo do LFTB11, vai ser em torno de 90% a 92% em Tesouro Selic e 8% a 10% em Tesouro IPCA. Tanto que se a gente observar a primeira cesta de ativos do AUPA11, ele tem 91% alocado em LFTs, que é o Tesouro Selic, e 9% alocado numa NTN-B, que é o Tesouro IPCA, que vence lá em 2060. E é interessante observar que também está na metodologia do AUPA11 que as LFTs sempre terão o mesmo peso. E a gente pode observar aqui na primeira cesta do ETF que todas as LFTs têm 5,88% de peso dentro da carteira. Bom, qual que é o retorno histórico do AUPA11 comparado ao LFTB11? Eu consegui o histórico aqui desde 2016, lembrando que aqui eu não estou trabalhando com a performance do ETF, e sim do índice que os ETFs acabam replicando. No caso do AUPA11, ele replica um índice da Teva Índices, e o LFTB11 replica o índice da Market Vector, né? São duas empresas diferentes. Apesar de possuírem a mesma estratégia, são metodologias um pouco diferentes, digamos assim, principalmente na parte de otimização entre o percentual de Tesouro IPCA dentro da cesta, certo? E nesse histórico que eu peguei aqui, ele não está sendo considerado os custos, porque quando a gente avalia o desempenho dos índices que os ETFs replicam, a gente fala que a gente está vendo um retorno teórico, porque a gente não está contabilizando a taxa de administração. Nem a taxa de administração e nem outros custos que podem ocorrer dentro do ETF, como na parte de rebalanceamento, no custo de spread entre compra e venda, porque o ETF ele está sempre o quê? Atualizando sua cesta de ativos. Então ele está sempre comprando e vendendo para sempre manter aquela alocação que está descrita em sua metodologia. E ao comprar e vender esses títulos, existe um spread ali de compra e venda que, dependendo ali, digamos, do momento, né, algum ETF, alguma gestora pode ter um spread menor do que a outra gestora. Então é um custo também que não está sendo contabilizado nesse histórico que eu estou mostrando para vocês. Portanto, se a gente analisar aqui, ó, desde maio de 2016 até maio de 2025,
a estratégia do AUPA11 teve um retorno teórico, né? Um retorno teórico, uma rentabilidade teórica, desculpa, de 135,2% contra uma rentabilidade teórica de 131,1% do LFTB11. Lembrando que na prática esses retornos seriam menores, principalmente pelo custo da taxa de administração. Quando a gente compara com o CDI, nesse mesmo período, o CDI teve 129,1% de retorno. Interessante que os dois ETFs cumpriram seu objetivo, né, que é ter uma expectativa de retorno superior ao CDI na medida em que a gente vai carregando essa posição ao longo do tempo. Porém, não tem como a gente tirar muita conclusão analisando num período histórico, porque aqui é só uma foto do que aconteceu de maio de 2016 até aqui dezembro de 2025, porque na prática a gente vai ter investidor que vai investir em 2017, 2018, 2019, quando a gente muda as datas de início e fim de qualquer análise de estratégia que a gente faça, o filme ele muda totalmente. Por isso que eu sempre gosto de trazer para vocês aqui a análise através de janelas móveis, porque a gente fica com uma visão mais realista, né, do que realmente a gente pode esperar, né, uma projeção mais realista do que a gente pode esperar de retorno com essas duas estratégias. Então vamos dar uma olhada aqui agora nesse mesmo gráfico, porém eu vou transformar ele em janelas móveis de 12 meses. Olha que interessante, ó, gráfico de janelas móveis de 12 meses. Então aqui basicamente, né, o que é o gráfico de janelas móveis de 12 meses? Esse meu gráfico, como eu mostrei, ele vai de maio de 2016 até dezembro de 2025. Então, na prática, cada ponto do gráfico aqui é uma janelinha de 12 meses, né, para a gente ter uma ideia de como foi o retorno de curto prazo. O que a gente consegue observar nesse gráfico aqui, ó, digamos, as primeiras conclusões que a gente tira? Que o AUPA11 supera o CDI em 48% das janelas e o LFTB11 supera o CDI em 45,2% das janelas. Portanto, no curto prazo, a gente pode performar abaixo do CDI tanto no AUPA11 quanto no LFTB11. Aqui a gente já começa a mais ou menos entender que talvez esses dois ETFs não sejam, digamos que, opções ideais para reserva de emergência, já que a gente pode passar por períodos, né, onde a gente vai estar performando abaixo do CDI. Além disso, em retornos de curto prazo, a gente pode observar que o AUPA11 supera o LFTB em 60% das janelas. Portanto, em janelinhas curtas de tempo, certo? O AUPA11 ele tem uma maior probabilidade, certo, de superar o LFTB11. E isso analisando em janelas curtas de tempo. Outro ponto muito interessante, né, que a gente pode observar aqui nesse gráfico é o quê? Quando a gente tem aqui, ó, uma redução na curva de juros, como ocorreu lá em 2018 e 2019, certo? A gente pode esperar um efeito maior da marcação a mercado no LFTB11, certo? Quando comparado, certo, com o efeito da marcação a mercado no AUPA11. Qual que é esse efeito da marcação a mercado, Geraldo? Aquele percentual que a gente tem alocado em Tesouro IPCA de longo prazo, ele vai sofrer marcação a mercado conforme o movimento da curva de juros. Lá em 2018 e 2019, a gente teve o quê? Uma redução, certo, na curva de juros. Portanto, aquele título Tesouro IPCA que os dois ETFs possuem em carteira, eles acabaram o quê? Se valorizando. Portanto, a gente pode esperar uma maior valorização, certo? Um maior efeito da marcação a mercado no LFTB11 quando comparado ao UPA11. Porém, esse efeito da marcação a mercado, nesse caso aqui, ele foi positivo. Então, ou seja, o LFTB11 ele teve um retorno superior ao ETF AUPA11, nesse caso específico aqui, quando a gente teve, tá, uma redução na curva de juros. Porém, quando a gente observa agora aqui em 2024, que a gente teve o comportamento inverso, né, ou seja, a gente teve um aumento na curva de juros, como o LFTB11 ele tem um maior efeito da marcação a mercado, agora o efeito da marcação a mercado foi negativo. Então a gente teve o quê? Um retorno, certo? Pior no LFTB11 do que no AUPA11. Portanto, analisando esse gráfico, eu chego à conclusão que a duration, certo, entre os dois ETFs, ela acaba sendo um pouco diferente. Então eu digo que no LFTB11 me parece que a duration média, certo, ela é um pouco mais longa do que a duration do AUPA11, porque a gente pode observar o maior efeito da marcação a mercado. Lembrando que quando você compra um título público lá no Tesouro Direto, né, quanto mais longo é o vencimento desse título, né, quanto maior essa duration, quanto mais longa é essa duration, certo, maior é o efeito da marcação a mercado. E nos ETFs funciona da mesma forma. Quanto mais longa a duration de um ETF, maior é o efeito, certo, da marcação a mercado na cota do ETF. Porque a cota do ETF, ela vai oscilar exatamente da mesma forma que o preço dos títulos que o ETF possui em carteira. Portanto, analisando esse gráfico aqui em janelas móveis de 12 meses, eu chego à conclusão de que o LFTB11, ele tem uma duration um pouco mais longa do que o AUPA11.
Outro dado bem interessante que a gente pode observar nesse gráfico de janelas móveis de 12 meses é que o AUPA11 ele é um pouco mais aderente ao CDI do que o LFTB11, pelo fato de ter essa duration um pouco mais curta. Agora vamos dar uma alongada no prazo que o investidor permanece investido. Vamos analisar o gráfico de janelas móveis de 36 meses. Olha, analisando o gráfico de janelas móveis de 36 meses, podemos ver que o AUPA11 supera o CDI em 47% das janelas, o LFTB11 supera o CDI em 44% das janelas. Portanto, a gente pode, mesmo em janelas de 3 anos, ou seja, mesmo que você permaneça investido ao longo de 3 anos, você pode esperar, certo, passar períodos performando abaixo do CDI, tanto no AUPA11 quanto no LFTB11, certo? Mas agora, ó, em janelas móveis de 3 anos, o AUPA11 supera o LFTB em 47% das janelas. Ou seja, o LFTB11, em janelas de 3 anos, ele já tem uma probabilidade maior de superar o AUPA11 do que em janelas mais curtas de tempo. Tudo isso se deve, provavelmente, à duration um pouquinho mais longa. Porque lembra, quanto maior a duration, né, quanto maior o prazo de vencimento de um título, maior será a sua expectativa de retorno, porém, maior também será a sua volatilidade, que é o que a gente está observando justamente aqui, né, analisando, né, comparando o LFTB11 com a UPA11. E agora no gráfico de janelas móveis de 36 meses, a gente também observa o mesmo comportamento. O AUPA11 ele é um pouco mais aderente, certo, ao CDI do que o LFTB11. Agora, trazendo para janelas móveis de 60 meses, ou seja, caso o investidor permaneça investido durante 5 anos, o AUPA11 já supera o CDI em 64% das janelas, o LFTB11 supera o CDI em 63% das janelas. Ou seja, tanto a estratégia do AUPA11 quanto do LFTB11, na medida que o investidor permanece mais tempo investido, aumenta as probabilidades de superar o CDI, que é o que a gente observou agora, né? Essas probabilidades aqui, ó, elas foram aumentando na medida que o investidor foi carregando, certo, essas posições, essas estratégias ao longo do tempo. Então, ou seja, quando você estiver investindo através do AUPA11 ou do LFTB11, quanto mais tempo você permanece investido, ou quanto mais tempo você carrega essa posição ao longo do tempo, maiores serão as probabilidades de você performar acima do CDI. Agora o AUPA11, ó, ele supera o LFTB11 em 45% das janelas de 60 meses, que é o mesmo comportamento que nós observamos no gráfico anterior. Pelo fato do LFTB11 ter uma duration um pouco mais longa do que a AUPA11, ele tem também uma maior expectativa de retorno, e o AUPA11, na medida que a gente vai carregando essa posição ao longo do tempo. Porém, lembrando que o AUPA11, mesmo em janelas móveis de 5 anos, ele se mostra mais aderente ao CDI. Esse gráfico eu gosto muito porque ele mostra exatamente as quedas que as duas estratégias tiveram desde 2016 até 2025. Então veja que tanto a UPA11 ele chegou a ter uma queda de menos 1,95% lá no Covid, ó, lá em março de 2020, e o LFTB11 teve uma queda de menos 2,84%. Portanto, se a gente calcular a volatilidade anualizada desses dois ETFs, o AUPA11 ele fica com uma volatilidade de 1,69 e o LFTB11 de 2,12. Portanto, a gente chega exatamente à conclusão que eu mencionei para vocês, né? O LFTB11, pelo fato de ter uma duration um pouco mais longa, ele vai ter uma maior volatilidade de curto prazo, porém ele vai ter uma maior expectativa de retorno que o AUPA11 na medida em que o investidor vai carregando essas duas posições ao longo do tempo. Portanto, porém, quer dizer, né? Esses dois ETFs eu entendo que não são alocações ideais para reserva de emergência. Por quê, Geraldo? Porque a gente observa quedas, certo, desde 2016. A gente teve essas quedas mais significativas lá na crise do Covid, né? Mas a gente teve por diversos períodos aqui, ó, quedas de 1%, 1,5%. E, ou seja, quando a gente fala de reserva de emergência, a gente está procurando o quê? Segurança e liquidez. A gente não quer sofrer volatilidade. A gente quer, na hora que a gente precisar daquele dinheiro, a gente não quer correr o risco de ter um retorno negativo ou até mesmo de estar performando abaixo do CDI. Portanto, para reserva de emergência, eu entendo que Tesouro Selic ou um CDB de um bancão que vai pagar no mínimo ali, ó, 100% do CDI, são investimentos mais, digamos que ideais, né, são mais apropriados, certo, do que essas duas estratégias aqui, né, tanto do AUPA11 quanto do LFTB11. Eu gosto de falar para os meus clientes que tanto que a estratégia do LFTB11, tanto do LFTB quanto do AUPA11, elas podem ser consideradas como uma segunda camada de liquidez.
Porque esses dois ETFs eles podem compor uma carteira de longo prazo, caso você queira ele reduzir um pouco a volatilidade da sua carteira, né? Tentar ali, digamos que, buscar o comportamento da taxa Selic, né? Do DI, porque ele vai ter um comportamento muito próximo do DI, né? Porém, você tem que entender que ele vai ter uma certa volatilidade de curto prazo, certo? Só que assim, ó, nada vem de graça no mercado financeiro. É o comportamento que a gente espera, certo, dessas duas estratégias. Porque as duas estratégias, elas também têm uma expectativa de rodar acima do CDI na medida que a gente vai levando, né, carregando elas ao longo do tempo. E não existe milagre no mercado financeiro. Se você quer superar o CDI no longo prazo, se você quer performar acima do CDI, você tem que aceitar alguma volatilidade de curto prazo. E é exatamente essa a proposta das duas estratégias. As duas possuem uma expectativa de ter um retorno superior ao CDI ao longo do tempo, porém elas adicionam uma pequena volatilidade de curto prazo. Bom, pessoal, qual é a conclusão que eu chego com relação ao UPA11 e o LFTB11? Qual que é o melhor e qual que é o pior? Bom, não tem nem melhor nem pior. Os dois CTFs têm estratégias bem interessantes, certo? O investidor precisa ter ciência dos riscos e de qual que é o objetivo que ele está querendo. O AUPA11 ele vai ter uma maior aderência ao CDI, porém uma menor expectativa de retorno. Já o LFTB11 ele vai ter uma menor aderência ao CDI, porém uma maior expectativa de retorno. Tudo vai depender do risco que o investidor está disposto a tomar. Não tem milagre. Se a gente quer performar acima do CDI, a gente tem que aceitar algum tipo de risco ou alguma volatilidade de curto prazo. Portanto, reforçando, eu não acho que esses dois ETFs são ideais para reserva de emergência, porém acredito que eles podem compor muito bem uma carteira de aposentadoria, uma carteira de médio a longo prazo, justamente num percentual, né, que o investidor queira, digamos, se expor a títulos pós-fixados, ou seja, um percentual mais conservador para controlar a volatilidade da tua carteira, porque eu entendo que mesmo numa carteira de longo prazo, a renda fixa tem um papel fundamental. Porque a renda fixa é que ela vai segurar a volatilidade da tua carteira, ela vai controlar a volatilidade, vai diminuir o tamanho das quedas. Então não adianta nada, às vezes, você montar uma posição de longo prazo 100% em ações, porque as chances de você acabar desistindo na primeira queda do mercado financeiro são enormes. Portanto, quando a gente monta uma carteira de longo prazo, a gente quer o quê? Diversificar em várias classes de ativos, em indexadores diferentes, e aquele percentual que você quer dedicar a títulos pós-fixados, indexados ao CDI, essas duas estratégias, tanto do AUPA11 quanto do LFTB11, elas podem ser utilizadas perfeitamente. Você vai ter o quê? Uma pequena volatilidade de curto prazo, mas você vai o quê? Aumentar a sua expectativa de superar o CDI na medida em que você vai carregando isso aí ao longo do tempo. Bom, pessoal, esse era o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Forte abraço.